Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, pessoal do oitavo ano de toda a rede de educação do município de Riacho das Almas, aquele forte abraço, tá? E vamos mais para uma aula de história hoje sobre um tema bastante importante, tá certo? Sobre as formações dos estados nacionais, um super tema, tá certo? Vamos falar do declínio da Idade Média, né? O surgimento de novas ideologias, e é um dos pontos centrais que vamos trabalhar hoje também, é destacar pontos que fizeram destaque na nossa história, tá? Formações dos estados monárquicos, tá certo? De uma forma mais ampla, mais dinâmica, e eu vou tentar passar para vocês da melhor forma possível, tá certo? E de uma forma bastante cordial para a gente poder trabalhar esse tema de uma forma bastante fácil, tá ok? Vamos lá. O processo de formação das monarquias nacionais europeias. Isso se dá um processo de formação das monarquias nacionais europeias. Ela remete a uma série de mudanças que foi iniciada na Alta Idade Média, né? A gente tem a Alta Idade Média que acontece com um contexto totalmente amplo, né? A gente vê o apogeu total desse período. E agora a gente vai entrar nessa questão que acontece agora nessa Baixa Idade Média, quando acontece o declínio, né? Problemas. A monarquia estava com problema, a burguesia estava passando por sérias situações problemáticas dentro dos seus próprios feudos, que não estava alcançando aquele apogeu total, que era uma necessidade. Então era uma crise dentro do sistema feudal, né? A construção do sistema capitalista estava surgindo também, que para muitos, né, a gente, como historiadores, a gente tem essa visão que a gente sabe, né, que alguns historiadores colocam que o capitalismo surgiu já na Idade Média. Outros colocam que vieram junto com a presença dos navegantes, né, aqui na América e por todo o planeta. Mas esse é um momento importante que a gente destaca também a presença do capitalismo, a legitimidade, né, da burguesia através das ideias capitalistas, né, porque já existia uma ideia de consumo, já existia uma ideia de interesses. Então, isso mobilizava o poder da toda a classe serviçal, principalmente ali que já estava perdendo o interesse. Isso acabou trazendo uma série de contingências negativas, né, para a própria monarquia. Nobiliarcos. O que seria nobiliarcos? Nobiliarcos é a classe, né, de burgueses. São as classes burguesas. Eles representam essa classe central, que é o nobiliarcos. Então, eles têm uma representatividade muito grande dentro do papel histórico, tá certo? Ele é representado como uma classe que se mais era representada dentro desse contexto, se aproveitava mais das situações existentes nesse período feudal. Então, a gente vê uma expansão maior. Né? Esses contingentes foram, ao longo do tempo, aparecendo e trazendo novos contextos sociais, porque já tinha a existência de uma nova sociedade totalmente transformada, né? E uma necessidade de mudar essas questões que estavam dentro do processo monárquico, tá certo? Então vamos lá. Nesse sentido, a constituição, né, das monarquias, ela tem compreendido enquanto um processo de que surgiu para atender simultaneamente os interesses dos nobres e da burguesia. A burguesia estava com uma necessidade muito grande de reconstruir toda a estrutura serviçal que já existia nos feudos, né? Porque aqui a gente está falando da questão da Baixa Idade Média. A gente vai definir, igual eu falei no início da apresentação para vocês, a gente tem o início, tá certo, da Idade Média, que é um ponto central. Por exemplo, como é que a gente pode destacar isso? A Alta Idade Média, ela teve vários pontos positivos, né? É onde constrói os primeiros feudos, né? As primeiras investimentos na área da agricultura, né? O campo começa a ser mais valorizado. E já na Baixa Idade Média, a gente vê um declínio, né? A falta de centralização do poder, né? Principalmente na mão dos reis, da monarquia. A burguesia também perde com isso, então é uma série de fatores. Por um lado, né, tinha a formação das monarquias, que por diversas formas, né, se revoltaram contra os camponeses, marcaram os fins das ideias, como a reafirmação da propriedade feudal, porque era muito importante. Era um período, pessoal, onde a necessidade de se criar uma moeda, ela fazia presente na vida das pessoas. E algo bastante interessante, nessa realidade feudal, era a cobrança de impostos. Como existia a importância dos feudos, tudo vivia através dos impostos, né? Todo o comércio estava envolvido através de taxas tributárias que acabaram ao longo do tempo trazendo uma série de negatividade para essa questão dos feudos, principalmente aos servos que estavam ali fazendo parte daquele contexto.
Por um outro lado, essa mesma monarquia, elas implantaram o quê? Um processo de padronização fiscal monetário que atendia às demandas econômicas, tá certo? E que estava voltado para essas classes burguesas, tá certo? Para atender eles. Não era praticamente para favorecer um grupo, né, de serviçais que estavam ali, não. Então, por isso podemos notar que os estados monárquicos eles foram em busca de preservar algumas tradições que já se tinha, né, na Alta Idade Média, né? Era o poder, a centralização desse poder estava sendo perdido, né? A monarquia estava chegando a um momento histórico que ela não estava mais com o poder nas mãos. Então, nesse contexto, a gente pode se ver que os senhores feudais foram suprimidos a favor das autoridades reais também. Isso acabou valorizando ainda mais, eles tiveram mais poder. A questão da inseração de impostos, de pagamentos fiscais foram cada vez mais presentes, não deixaram de cobrar taxas de impostos, e é um momento histórico. Não é? A gente tem a primeira presença da Idade Média, né? A Idade Média, que temos a Alta Idade Média, que ela já é entre o século V e o século X, a gente já está aqui já no século XII, vai até o século XV, né, com a Baixa Idade Média. Então, é um processo histórico presente. Vocês podem ver que acontece todas as ideias centralizadoras. No entanto, os nobres eles preservavam a principal importância, né, do poder central. E foi um momento bastante histórico, né, que a gente for analisar isso. Ele cai dentro de um contexto histórico e um momento bastante importante, principalmente para o surgimento e o ressurgimento, né, dessas monarquias e o favorecimento das classes burguesas. E é onde aí que as classes burguesas, elas se unem, tá certo? Elas se unem em favor delas, né, e da cobrança desses impostos. Outra coisa bastante interessante. Grande parte dos impostos que era arrecadado era utilizado para a organização de um exército. O exército precisava de um patrocínio, não o exército para proteger de certa forma a nação, mas sim para proteger o indivíduo, né? Os pequenos lotes de serviçais que tinha naquelas regiões, né? Que era uma estratégia política. E o interessante, pessoal, de cada ponto para outro existiam os feudos. Esses feudos vinham uma estratégia econômica para poder melhorar ainda investimento, né, voltada nessa questão da restabelecer a economia que estava totalmente fragilizada, né, e é através de quê? De impostos. Então, o que é que acontecia? Para chegar de um feudo a outro, para poder comercializar, a maior dificuldade era as taxas que eram cobradas, os impostos que eram cobrados. Então, existiria vários feudos. Nesses feudos, para chegar de um até o outro vendendo sua mercadoria, você teria que pagar taxas de impostos, né, que era colocado pela monarquia, e também que foi tirado esse dinheiro diretamente para patrocinar o quê? O exército, né? Porque todo reino precisaria de quê? De um bom exército bem armado, né? Bem reestruturado e restabelecer ele dentro de uma estrutura social, de processo que é onde se dava a proteção, né, de cada indivíduo. Então, não só diretamente de se proteger contra os estrangeiros, né, que era uma necessidade principal, que foi um momento bastante presente na história, que foi a nova demanda, né, de um exército permanente, formado, de intervenção personalista, né, voltada mais para a classe nobiliarcas, igual eu falei para vocês, que está ligada a isso, esse crescimento social. Então, a monarquia ela se restabelecia novamente. E é um período bastante pequeno. A gente vê que não é um período que eles vão assumir bastante tempo, esse período histórico, não. É só uma reestruturação. E tudo tinha acontecido, né? Na Idade Média. A gente percebeu que também teve a peste negra, que foi um dos fatores que também que veio acarretar, né? Que veio acarretar, né, vários problemas dentro dos próprios feudos. Vamos lá. Então a gente vê aí o seguinte: no campo econômico, as atividades comerciais tinham um papel fundamental no enriquecimento e consolidação das autoridades reais. E por isso que diversos reis ficaram preocupados com o quê? Em adotar medidas protecionistas à economia contra a entrada de produtos estrangeiros. Então isso acabou, de certa forma, as áreas de colônias acabaram sendo exploradas ainda mais. As altas taxas de imposto que era cobrada, os feudos não conseguiriam pagar. E quem se beneficiava mais diretamente era a monarquia. Por isso que a gente tem um período de consolidação, esse período monárquico, tá certo? Então, é uma representação maior.
Quem muito se beneficiou nisso mais adiante, a gente vê que vai ser a classe burguesa, né, que fazia parte desse momento histórico também. Então, dessa forma, podemos ver que os estados absolutistas eles tiveram um grande papel no desenvolvimento da economia mercantil, né? Aquele desenvolvimento econômico, né? A questão manufatureira, o monopólio. Então, tudo isso veio cada vez mais arrecadar dinheiro, desenvolver mais o poder do reis, certo? Que não dominava só, tinha participação diretamente com o auxílio, né? E eles tinham que marcar a sua parceria juntamente com o quê? Com a importância, é a reafirmação e a consolidação da igreja, né? A justificativa, né, que estava ligada às ideias vigentes da fé cristã, que estava presente, porque o processo de colonização, até que se deu aqui no Brasil, não só veio os colonizadores portugueses, veio também o quê? Veio também a questão da religião junto. Por isso que a primeira coisa que se faz aqui no Brasil com a entrada dos colonizadores portugueses é colocar também uma cruz representando e glorificando cada vez mais a fé cristã. Isso foi representado e até hoje é representado no nosso dia a dia, no nosso contexto social. A gente vê muito isso, né? Então ele representava o anseio dos divinos com as nações. Reafirmando uma parceria que já existia na Alta Idade Média, eles só reafirmaram ainda mais na Baixa Idade Média, que é quando se passa por uma reformulação, certo? Um declínio diretamente ligado aos feudos. E vamos lá para mais um ponto central. Sendo assim, né, o processo histórico ele permeou por toda a Europa Ocidental, né? A ascensão das autoridades monarcas foi claramente observada entre o quê? Entre o século XII e o século XV, igual eu falei para vocês, esse momento histórico. Mas logo mais adiante, né, houve um momento bastante importante, que é a chegada desses novos representantes, né, de nações que a gente vamos ter aí, que vai ser com novas monarquias, que vamos ter Portugal e Espanha, que são os primeiros. Até o Brasil foi um dos países que foi colonizado pelos portugueses, né? Então, logo depois vai surgindo a Espanha, também vai surgindo na Inglaterra e na França. Então é todo um processo, né? Mas esse governo só foi vivido entre o quê? Entre o século XVI e o século XVII, um curto espaço de tempo. Então, vamos dizer que um século de representação de todo esse poder, mas ao longo do tempo teve as centralizações e as críticas liberais, e aí é que se inicia, né, o surgimento de novas ideologias liberais. Isso aí é que vai mais mudar o contexto histórico. Então, quando falamos desse contexto histórico, temos que representar ainda mais a questão das revoltas liberais. As revoltas liberais, né, ela foi algo que transformou a sociedade ao longo do tempo. Sem elas não existia o quê? Não existiria uma mudança centralizada, um papel marcante da sociedade. As ideias liberais elas vieram com o surgimento, né, de novos conceitos de sociedade. As pessoas começaram a se entender, né, com as suas ideias e com a forma de pensar. É onde vai surgindo o iluminismo, né, reforma contra reforma e várias outras ideias, a Revolução Francesa. Tem uma série de acontecimentos que vai ocorrer e acaba trazendo ainda mais independência para as nações global, que a gente vê isso no nosso dia a dia, e graças a essas revoltas liberais, a gente pode se dizer que tivemos direito, né, à liberdade, tá? E buscar um pouquinho de autonomia social, vamos se dizer, para viver na sociedade no século XXI. Então isso é bastante importante. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nas outras aulas para poder complementar, né, principalmente essa questão da presença dos novos estados que vão surgindo. E a gente vê isso como uma representação direta e vai ser vivenciada por vocês nas próximas aulas, tá ok? Então, um forte abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato com professores de vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Aqui tem o e-mail. É só entrar em contato comigo que a gente vai tirar algumas dúvidas, caso ainda ocorra com algum de vocês. Então, aquele forte abraço e até a nossa próxima aula de História. Valeu, galera.